clássico, São Paulo e Santos. Santos sem Neymar, São Paulo sem todo mundo, ninguém volta. Dos machucados, ainda perdeu o Caleri. Muitos desfalques, hora da molecada, o que vai ser? E fora a pressão sobre o Zubeldia, né? É isso, né? Salve, Tirone, salve, galera. O clássico que o São Paulo tanto queria, né? Um jogo às 4 da tarde, né? Sim. Mais de 47 mil ingressos vendidos por antecipação, vai bater os 50 mil, vai ter bastante gente. Domingo de Páscoa. Porém, a questão para conseguir a primeira vitória no campeonato, são 4 empates até agora, não perdeu, mas não ganhou, é complexa, porque não tem tanto jogador assim, levando em consideração que na quarta o São Paulo já tem um jogo pela Libertadores muito importante no Paraguai contra o líder Libertad. Normalmente, antes de jogo da Libertadores, né, foi assim contra o Tajeres, foi assim contra o Aliança, o Zubeldia dava uma segurada na escalação, né? Tipo, ele não preservava um ou outro jogador mais desgastado e tudo mais, né? O problema é que agora não acho que é um pouco de... Não dá para se dar o luxo de fazer isso, porque não tem muito jogador. Não né? tem, e tem a pressão também, né? Imagina. E tem a pressão, mas eu não sei, assim, além dos desfalques confirmados, né? O Caleri é o mais novo, não joga mais a temporada. O Luiz Gustavo, que talvez não jogue mais a temporada. O Pablo e o Lucas, que estão se recuperando mais rapidamente. E o Oscar, que ainda não tem prazo. O Zubeldia, talvez um ou outro jogador que estiver num limite de contusão, ele guarde para quarta-feira. Mas aí, assim, né? Se sair um zagueiro, entrar outro, sair o lateral esquerdo, entrar outro, eu acho que é nada muito profundo. Não tem muito para onde correr, né? Não tem muito para onde correr, né? Volante, por exemplo, não adianta. Só se o cara, sei lá, o Negruti amanhã, sei lá. Pois é. Então, é isso. Você até perguntou a hora da molecada, é que qualquer opção nova, praticamente qualquer uma, significa a entrada de um garoto, né? O primeiro volante seria o Negruti. Se ele quiser voltar ao esquema com os 2 pontas, o Lucas Ferreira não começou jogando contra o Botafogo, pode ser uma opção, né? Para começar jogando contra o Santos. Matheus, e até o Rian Francisco, não para começar, mas imagino que ele vá jogar contra o Santos, porque agora ele passa a ser o reserva imediato do André Silva, né? Sim. E além disso, né, Tironi, ele puxou essa semana por necessidade o Luca, que é o outro atacante da categoria de base, que é uma das grandes esperanças do São Paulo para o futuro. Mas o Luca ainda é da geração 2007, então ele é mais novo que o Rian, que o Lucas Ferreira, etc e tal. Ele ainda não completou 18 anos, tem 17. Vai ser relacionado por necessidade, né? Porque o São Paulo tem pouco jogador, ele é o mais um da base que ficará no banco contra o Santos, e alguns podem começar jogando. 50 mil pessoas, para a previsão de 50 mil pessoas, espero que todo mundo empurre o time. Né? Que vá, ajude, porque está precisando, né? Acho que esse é o negócio. Dá para pensar numa escalação possível? Cara, eu acho que nesse negócio não tem muito para onde correr. Eu acho que a dúvida é, se você pegar os últimos jogos, se o São Paulo vai jogar naquela linha de 5 barra linha de 4 híbrida do Rio, né, com o Cédric e Ferrarese, né, fazendo aquele revezamento, ou se o São Paulo vai para as escalações que fez na maioria dos jogos em casa, recentemente, que é com os 2 pontas, Ferreirão e Ferreirinho, né? Tirando um lateral ou um zagueiro. De resto, não vejo muito por onde mudar, né? Nem tem muita peça para isso, né? Se o Lucas Ferreira começar jogando, ele que está fresquinho, né? Não foi utilizado só no final do jogo contra o Botafogo, significa que alguém de trás vai perder o lugar no time. Ou até isso foi utilizado menos vezes, né? Ele pode jogar também no lugar do Alves e o São Paulo jogar no 3-4-3, mas isso foi pouco utilizado pelo Zubeldia até agora. É curioso, a gente está falando possibilidades e tal, a gente não fala muito no Luciano, que com tantos desfalques, né? Lembra? O quarteto era Oscar, Sim, Lucas, Caleri e Luciano. Agora o Luciano não tá jogando... sobrou o Luciano dessa galera. E não está jogando como titular os 3 machucados, né? Então a gente não sabe exatamente. O Luciano só jogou um pouco contra o Botafogo, entrou mal,
Mas é outro jogador que não está arrebentado pela partida anterior, né? Poderia ser uma opção. E nos volantes, eu fico com receio os volantes, quero até bater na madeira aqui, porque os caras estão jogando todas, né? Alisson e Marcos o Alisson Antônio, joga todas e o Marcos Antônio está jogando todas também. Exato. O Bobadilha começou a entrar um jogo ou outro. A única coisa que eu temo mesmo é quando jogam Alisson e Bobadilha e Marcos Antônio sem o Alisson, sem o primeiro volante. Aí realmente é osso. Acho que essa vulnerabilidade do time, muita gente tem falado, não, porque o São Paulo não encontra mais o equilíbrio defensivo. Mesmo com 3 zagueiros, para mim é desde que saiu o primeiro volante, né? Desde que saiu o Luiz Gustavo, o São Paulo começa a ficar muito vulnerável nessa situação, e é assim. Fato, né? Não tem volante, gente. Não tem volante. O São Paulo está jogando sem volante. O Santos tem os 2 desfalques por lesão muscular, os 2 jogadores mais criativos, né? O Soteldo e o Neymar. Mas o Santos, curiosamente, tem muita opção para reposição. Mais jovens, talvez com mais físico. No lugar do Neymar deve jogar o Rollreiser, que veio contratado, né, do Benfica de Portugal. E no lugar do Soteldo já está jogando o Barreal, que fez gol até contra o Atlético Mineiro. O Santos está sendo comandado interinamente pelo César Sampaio, né? O Santos, exatamente, comandado pelo César Sampaio. O jogo é osso. Eu faço um apelo à torcida. Apoie o time. O time precisa muito. Muito apoiar o time nesse momento que não tem... Cara, eu fico pensando assim, um time sem seus 3, 4 principais jogadores. O Caleri, Lucas, Oscar e Pablo Maia. Exato. Sei lá. E o reserva do Pablo Maia. Qualquer time aí, né? Qualquer um. Não tem. O Corinthians sem Garro, Yuri Alberto, Raniel e Memphis. Né? Por exemplo. Uhum. Enfim, então precisa muito da torcida. Quem apita o jogo, hein, Arnaldo? Eu gosto, você odeia. Hilton Pereira Sampaio. Puta que pariu. É o árbitro mais experiente do quadro, né? Vai apitar o jogo do São Paulo com o Santos. Não é um árbitro paulista, né? Ele é da Federação Goiana. Até porque o Klaus apitou o jogo do Flamengo com o Vasco, né? Então é o Hilton Pereira Sampaio. Não é um árbitro que se intimide com pressão da casa, né? Com o estádio cheio. Já é um árbitro bem rodado. Né? Não é caseiro. Hoje era um bom jogo para ter árbitro caseiro, se bem que é clássico, né? Um pouco diferente. Agora, em que pese todas as questões de desfalque, São Paulo completamente esfacelado, existe o fantasma chamado Dorival Júnior na área. Vai acertar com o Corinthians, né? Parte da torcida do São Paulo ficou, o cara vai levar o Dorival antes da gente, uma loucura, tal. Ele negou que está negociando com o Corinthians, né? Também não está negociando com o São Paulo, disse ele. Mas o fantasma tá aí, né, Arnaldo? Já tinham me falado, tá aí. Ele não assinou com ninguém. Ele vai trabalhar quando ele topar um convite interessante. Eu conversei com pessoas ligadas ao Dorival na semana passada, antes mesmo do Ramon Dias cair no Corinthians, e eles me disseram o seguinte, que ele não aceitaria nenhum convite até a Páscoa, não sei se é algo religioso, né? Mas então... A Páscoa é domingo, né? É domingo. Tudo é domingo, né? Prazo dado, a garantia dada pela direção do São Paulo, que na verdade, né, Tirone, só para a gente voltar um pouco na situação do Beldi, depois a gente vai para o Dorival. Aquela garantia do Belmonte, ele vai descer o ônibus com a gente no Clássico Morumbi, com o Santos no Morumbi, não é exatamente uma garantia apenas até o Clássico, né? A direção do São Paulo tem aprovado... Mas também é uma forma meio cômoda de falar, né? Claro. Então, o cara vai falar até o final do ano, né? Não soou como garantia nenhuma, né? Mas a minha apuração, a direção do São Paulo está satisfeita com o trabalho atual do Zubeldia na escassez, sobretudo na escassez. Agora, é aquilo. O estádio tá ficando... São 3 jogos seguidos com o time vaiado, né? Sim. E muita pressão no técnico, né? Que perdeu as estribeiras lá com o Gabriel Sá no último jogo, etc. E tal. Tem muita coisa envolvida em relação ao Zubeldia nesse jogo. E acho que só uma vitória vai dar um pouco de tranquilidade. Acho que isso, para o Zubeldia ter um respiro real, podia ter acontecido contra a Aliança, não aconteceu, voltou 10 casas.
o São Paulo precisaria vencer o Santos de alguma forma e pelo menos empatar no Paraguai. Aí Exatamente. Aí começa a voltar alguns jogadores e ele cumpre um papel, se cumpriria um papel assim, de invencibilidade nos 2 torneios. Sim. E de uma posição confortável. Recupera o prumo, vamos dizer assim. Exato. Mas em relação ao Dorival, que eu estava te falando da conversa, não aceitaria até domingo. E essa pessoa que trabalha com o Dorival me disse: o Dorival gosta muito, mantém contato, conversa com o Zubeldia. Ele gosta do Zubeldia. Sim. Parece que o Dorival só é amigo dos técnicos brasileiros, mas falou especificamente do Zubeldia. Então o Dorival não negociaria com o São Paulo com o Zubeldia empregado. Certo. E a questão do Corinthians me espantou mesmo, porque na sexta-feira todos os setoristas do Corinthians estavam dando com um acordo certo. Eu tinha falei, galera... Ele desmentiu, né? Ele veio desmentir. Então é assim, o nome está ainda na praça, como você falou. Sim. E veremos como nós vamos ter o desfecho no domingo, né? Depois de São Paulo e Santos. Então é isso, galera. Então é isso aí. Hoje é jogão aí, São Paulo e Santos aí, mais do que 50 mil ingressos já vendidos pro jogo. Né? Eu acho que o São Paulo ele tem que tomar muito cuidado com o ataque rápido do Santos, mesmo sem o Neymar. Mas o Santos é um time que venceu tranquilo o Atlético Mineiro na Vila. Né? Então vai ser um jogo duro, 4 empates, a gente precisa vencer, estamos uma posição acima da zona do rebaixamento, então a gente tem que se ligar e ganhar esses 3 pontos aí, velho. É muito importante, não pode ficar empatando em casa não, já vamos chegar na 5ª rodada do campeonato. Muito desfalque, mas a torcida tá junto, né? Então a gente precisa desse resultado aí. E comenta aí, né, a sua opinião, o seu palpite pro jogo. E vai ser jogão, clássico é clássico. E nada mais do que um clássico para tentar a gente ganhar esse jogo e dar uma moral pro time. Acho que eu penso assim. Então acho que é isso. Trouxe o crédito pro Arnaldo Tirone aí, trouxe mais uma vez informação aí pra torcida tricolor. Fez o react aí junto com vocês aí. Trouxe créditos aí pro canal deles aqui, tá na descrição. E, cara, eu tô nervoso pra esse jogo aí, vai ser jogão. Tô muito nervoso porque a gente precisa desses 3 pontos aí urgente pra subir na tabela.